A lógica do cisne negro. O impacto do altamente improvável. Do autor Nassim Taleb. Capítulo 15, parte 1 de 2. A curva na forma de sino. A grande fraude intelectual. O Gaussiano e o Mandelbrottiano. Eu estava em trânsito no aeroporto de Frankfurt, em dezembro de 2001, em viagem de Oslo para Zurique. Eu tinha tempo para matar no aeroporto e era uma grande oportunidade para comprar chocolate amargo europeu, especialmente porque consegui me convencer de que calorias consumidas em aeroportos não contam. O caixa me deu, entre outras coisas, uma nota de 10 marcos alemães, da qual se pode encontrar uma digitalização ilegal a seguir. As cédulas de marco alemão seriam tiradas de circulação em uma questão de dias, já que a Europa estava mudando para o euro. Guardei-o como uma declaração de despedida. Antes da chegada do euro, a Europa tinha muitas moedas nacionais, o que era bom para gráficas, cambistas e, é claro, operadores de moedas como este, mais ou menos humilde autor. Enquanto comia meu chocolate amargo europeu e olhava melancolicamente para a nota, quase engasguei. Percebi de repente, pela primeira vez, que havia algo de curioso nela. A nota exibia o retrato de Carl Friedrich Gauss e um desenho de sua curva na forma de sino gaussiana. A ironia marcante aqui é que o último objeto que pode ser relacionado à moeda alemã trata-se precisamente dessa curva. O Reichsmark, nome anterior da moeda, passou da cotação de 4 por dólar para 4 trilhões por dólar no espaço de poucos anos durante a década de 1920, resultado que nos diz que a curva na forma de sino não tem sentido como descrição da aleatoriedade em flutuações monetárias. Para que se rejeite a curva na forma de sino, basta que tal movimento ocorra somente uma única vez. Apenas considere as consequências. Contudo, ali estava a curva na forma de sino, e ao lado dela, Herr Professor Dr. Gauss. Pouco gracioso, um pouco austero, certamente alguém com quem eu não gostaria de passar o tempo ociosamente em um terraço, bebendo pastis e travando uma conversa sem assunto. Chocantemente, a curva na forma de sino é usada como ferramenta de medição de risco por reguladores e banqueiros centrais que vestem ternos escuros e falam de modo tedioso sobre moedas. O aumento da diminuição. O ponto principal da curva na forma de sino gaussiana, como já disse, é que a maioria das observações flutuam em torno do medíocre, o médio. A probabilidade de um desvio declina cada vez mais rápido, exponencialmente, à medida que nos afastamos da média. Se você precisa ter uma única peça de informação, aqui está ela. O aumento dramático na velocidade do declínio das probabilidades à medida que nos afastamos do centro, ou da média. Veja a lista abaixo para uma demonstração disso. Estou usando o exemplo de uma quantidade gaussiana, como a altura, e simplificando-a para torná-la um pouco mais ilustrativa. Presuma que a altura média entre homens e mulheres seja de 1,67 metros, ou de 5 pés e 7 polegadas. Considere o que chamo aqui de unidade de desvio, como sendo 10 centímetros. Observemos incrementos acima de 1,67 metros e consideremos as probabilidades de alguém ter tal altura. 10 centímetros acima da média, 1 em 6,3. 20 centímetros acima da média, 1 em 44. 30 centímetros acima da média, 1 em 740. 40 centímetros mais alto do que a média, 1 em 32 mil. 50 centímetros a mais do que a média, 1 em 3 milhões e 500 mil. 60 centímetros acima da média, 1 em 1 bilhão. 70 centímetros mais alto do que a média, 1 em 780 bilhões. 80 centímetros mais alto do que a média, 1 em 1 milhão e 600 bilhões. 90 centímetros acima da média, 1 em 89, seguido de 17 zeros. 100 centímetros acima da média, 1 em 130, seguido de 21 zeros. E 110 centímetros acima da média, 1 em 36, seguido de 36 zeros. Repare que logo depois, acredito que em 22 desvios, ou 220 centímetros mais alto do que a média, as probabilidades atingem um gogol, que corresponde a um número 1 seguido de 100 zeros. O ponto dessa lista é ilustrar a aceleração. Observe a diferença nas probabilidades entre 60 e 70 centímetros mais alta do que a média. Devido a um aumento de apenas 10 centímetros, passamos de uma pessoa em 1 bilhão para uma em 780 bilhões.
Quanto ao salto entre 70 e 80 centímetros, 10 centímetros a mais acima da média, e passamos de 1 em 780 bilhões para 1 em 1,6 milhão de bilhões. O declínio acentuado nas chances de se encontrar algo é o que permite que se ignorem os outliers. Somente uma curva pode apresentar tal declínio, a curva na forma de sino, e suas irmãs não escaláveis. O Mandelbrottiano. Em comparação, observe a probabilidade de se ser rico na Europa. Presuma que lá a riqueza seja escalável, isto é, Mandelbrottiana. Distribuição escalável de riqueza. Pessoas com patrimônio líquido maior do que 1 milhão de euros, 1 em 62,5, maior do que 2 milhões de euros, 1 em 250, maior do que 4 milhões de euros, 1 em 1000, maior do que 8 milhões de euros, 1 em 4.000, maior do que 16 milhões de euros, 1 em 16 mil, maior do que 32 milhões de euros, 1 em 64 mil, maior do que 320 milhões de euros, 1 em 6 milhões e 400 mil. A velocidade da diminuição permanece constante aqui, ou não declina. Quando se dobra a quantidade de dinheiro, divide-se a incidência por um fator de 4, independentemente do nível, esteja você em 8 milhões ou em 16 milhões. Resumidamente, isso ilustra a diferença entre o mediocristão e o extremistão. Lembre-se da comparação entre o escalável e o não escalável do capítulo 3. Escalabilidade significa que não há vento contrário que cause uma redução na velocidade. Obviamente, o extremistão mandelbrottiano pode tomar muitas formas. Considere a riqueza em uma versão extremamente concentrada do extremistão. Lá, se a riqueza for dobrada, a incidência é reduzida pela metade. O resultado é quantitativamente diferente do exemplo anterior, mas obedece à mesma lógica. Distribuição fractal de riqueza com grandes desigualdades. Pessoas com patrimônio líquido maior do que 1 milhão de euros, 1 em 63, maior do que 2 milhões de euros, 1 em 125, maior do que 4 milhões de euros, 1 em 250, maior do que 8 milhões de euros, 1 em 500, maior do que 16 milhões de euros, 1 em 1000, maior do que 32 milhões de euros, 1 em 2000, maior do que 320 milhões de euros, 1 em 20 mil, maior do que 640 milhões de euros, 1 em 40 mil. Se a riqueza fosse gaussiana, observaríamos a seguinte divergência a partir de 1 milhão de euros. Distribuição de riqueza segundo uma lei gaussiana. Seria mais ou menos assim: pessoas com patrimônio líquido maior do que 1 milhão de euros, 1 em 63, maior do que 2 milhões de euros, 1 em 127 mil, maior do que 3 milhões de euros, 1 em 14 bilhões, maior do que 4 milhões de euros, 1 em 886, seguida de 15 zeros, maior do que 8 milhões de euros, 1 em 16, seguido de 32 zeros, maior do que 16 milhões de euros, incalculável. O que quero mostrar com essas listas é a diferença qualitativa nos paradigmas. Como disse antes, o segundo paradigma é escalável, não existe vento contrário. Repare que o outro termo para o escalável é leis de potência. Apenas saber que estamos em um ambiente de leis de potência não nos diz muita coisa. Por quê? Porque precisamos medir os coeficientes na vida real, o que é muito mais difícil do que em uma estrutura gaussiana. Somente a curva na forma de sino gaussiana revela suas propriedades muito rápido. O método que proponho é mais uma forma geral de se ver o mundo do que uma solução precisa. O que deve ser lembrado? Lembre-se disso. As variações das curvas na forma de sino gaussianas enfrentam um vento contrário, que faz com que as probabilidades caiam cada vez mais rápido à medida que você se afasta da média, enquanto variações escaláveis ou mandelbrottianas não têm tal restrição. É basicamente isso que você precisa saber. Desigualdade. Observemos mais atentamente a natureza da desigualdade. No esquema gaussiano, a desigualdade diminui à medida que os desvios aumentam, o que é causado pelo aumento da taxa de diminuição. O mesmo não ocorre com o escalável. A desigualdade sempre permanece igual. A desigualdade entre os super ricos é a mesma desigualdade entre os simplesmente ricos. Sua velocidade não diminui. Considere o seguinte efeito.
Pegue uma amostragem aleatória de 2 pessoas da população dos Estados Unidos que, em conjunto, recebam $1 milhão por ano. No mediocristão, a combinação mais provável seria de $500 mil para cada um. No extremistão, ela seria de $50 mil e $950 mil. A situação é ainda mais desigual com vendas de livros. Se eu dissesse a você que 2 escritores venderam um total de 1 milhão de cópias de seus livros, a combinação mais provável é de 993 mil cópias vendidas por um e 7 mil para o outro. Isso é muito mais provável do que cada livro vender 500 mil cópias. Para qualquer total grande, a divisão será cada vez mais assimétrica. Por que isso acontece? O problema da altura fornece uma comparação. Se eu dissesse a você que a altura total de 2 pessoas é de 4,26 metros, você identificaria a divisão mais provável como sendo de 2,13 metros para cada um, e não de 60 centímetros e 3,66 metros, nem mesmo de 2,43 metros e 1,83 metros. Pessoas com mais de 2,40 metros são tão raras que tal combinação seria impossível. Extremistão e a regra 80-20. Você já ouviu falar na regra 80-20? Ela é a marca comum de uma lei de potência. Na verdade, foi assim que teve início, quando Vilfredo Pareto fez a observação de que 80% da terra na Itália pertenciam a 20% da população. Algumas pessoas usam a regra para sugerir que 80% do trabalho são feitos por 20% das pessoas, ou que 80% dos esforços contribuem para apenas 20% dos resultados, e vice-versa. No que diz respeito a axiomas, esse não foi redigido para impressioná-lo ao máximo, ele poderia facilmente ser chamado de regra 50/01, ou seja, 50% do trabalho são feitos por 1% dos trabalhadores. Essa formulação faz com que o mundo pareça ainda mais injusto, mas as duas fórmulas são exatamente a mesma. Como? Bem, se existe desigualdade, então aqueles que constituem os 20% na regra 80-20 também contribuem desigualmente. Apenas poucos deles fornecem a maior parte dos resultados. Isso se reduz a cerca de 1 em 100, contribuindo com um pouco mais do que a metade do total. A regra 80-20 é apenas metafórica, não é uma regra e muito menos uma lei rígida. No mercado editorial dos Estados Unidos, as proporções estão mais para 97/20, ou seja, 97% das vendas de livros são feitas por 20% dos escritores. A proporção é ainda pior se nos concentrarmos na não-ficção literária. 20 livros entre cerca de quase 8 mil representam metade das vendas. Repare aqui que não é tudo incerteza. Em algumas situações, pode haver uma concentração do tipo 80/20, com propriedades muito previsíveis e tratáveis, o que possibilita uma tomada clara de decisão, especialmente porque se pode identificar de antemão onde estão os 20% significativos. Essas situações são muito fáceis de se controlar. Por exemplo, Malcolm Gladwell escreveu em um artigo no The New Yorker que a maior parte dos casos de abusos contra prisioneiros é atribuível a um número muito pequeno de guardas perversos. Remova esses guardas e a taxa de abuso contra prisioneiros cairá dramaticamente. Grama e árvores. Resumirei e repetirei aqui os argumentos feitos previamente ao longo do livro. Medidas de incerteza baseadas na curva da forma de sino simplesmente desconsideram a possibilidade e também o impacto de grandes saltos ou descontinuidades, e por isso não são aplicáveis no extremistão. Utilizá-las é como concentrar-se na grama e não observar as árvores gigantescas. Apesar de grandes desvios imprevisíveis serem raros, eles não podem ser desconsiderados como outliers porque, cumulativamente, seu impacto é dramático demais. A forma gaussiana tradicional de se ver o mundo começa através do foco no ordinário e depois lida com exceções ou supostos outliers como se fossem ancilares. Mas existe um segundo modo, que torna o experimental como ponto de partida e trata o ordinário como subordinado. Já enfatizei que existem duas variedades de aleatoriedade, qualitativamente diferentes, como ar e água. Uma não se importa com extremos, a outra é gravemente impactada por eles. Uma não gera cisnes negros, a outra sim. As técnicas usadas para discutir um gás não podem ser as mesmas que usaríamos para discutir um líquido, e se pudessem, não poderíamos chamar a abordagem de uma aproximação. Um gás não se aproxima de um líquido.
podemos fazer bom uso da abordagem gaussiana em variáveis para as quais exista uma razão racional para que a maior não esteja longe demais da média. Se a gravidade puxar os números para baixo, ou se existir limitações físicas que impeçam observações muito grandes, acabamos no mediocristão. Se existirem forças de equilíbrio fortes que atraiam as coisas de volta com bastante rapidez, depois que as condições diverjam do equilíbrio, então, mais uma vez, pode-se usar a abordagem gaussiana. Do contrário, pode esquecer. É por isso que boa parte da economia é baseada na noção de equilíbrio. Entre outros benefícios, ela permite que fenômenos econômicos sejam tratados como se fossem gaussianos. Repare que não estou dizendo que o tipo de aleatoriedade do mediocristão não permita alguns extremos, mas ela nos diz que eles são tão raros que não desempenham um papel significativo no total. O efeito de tais extremos é pequeno demais e diminui à medida que a população aumenta. Para ser um pouco mais técnico, se tivermos uma variedade de gigantes e de anões, ou seja, observações a muitas ordens de magnitude de distância entre si, ainda poderíamos estar no mediocristão. Como? Vamos presumir que tenhamos uma amostragem de 1000 pessoas, com um espectro amplo, indo do anão ao gigante. É provável que vejamos muitos gigantes na amostragem, e não gigantes raros e ocasionais. A média não seria impactada pelo gigante adicional ocasional, porque se espera que alguns gigantes façam parte da amostragem, e a média provavelmente será alta. Em outras palavras, a maior observação de todas pode não estar tão longe da média. A média sempre conterá ambos os tipos, gigantes e anões, de forma que nenhum deles deverá ser raro demais. A menos que tenhamos um mega-gigante ou um micro-anão em ocasiões muito raras. Isso seria o mediocristão com uma unidade de desvio grande. Repare novamente no seguinte princípio. Quanto mais raro for o evento, maior será o erro na estimativa de sua probabilidade, mesmo quando a curva na forma de sino gaussiana for utilizada. Mostrarei como a curva na forma de sino gaussiana extrai a aleatoriedade da vida, que é o motivo de sua popularidade. Gostamos dela porque ela permite a existência de certezas, como por meio do cálculo de médias, o que discutirei a seguir. Como beber café pode ser seguro? Recorde que vimos na discussão sobre o mediocristão no capítulo 3 que nenhuma observação isolada terá impacto sobre o total. Essa propriedade será cada vez mais significativa à medida que a população aumenta. As médias irão se tornar cada vez mais estáveis, até o ponto em que todas as amostragens serão parecidas entre si. Eu tomei muitos copos de café na vida, meu vício principal. Nunca vi uma xícara de café pular 60 centímetros de minha escrivaninha. Tampouco o café se derramou espontaneamente neste manuscrito sem intervenções. Na verdade, seria necessário mais do que um vício moderado em café para testemunhar tal evento. Seriam necessárias as durações de mais vidas do que talvez seja concebível. As probabilidades são tão pequenas, uma em tantos zeros, que seria impossível escrevê-lo em meu tempo livre. Contudo, a realidade física torna possível que minha xícara de café pule. É muito improvável, mas possível. Partículas saltam o tempo todo. Como é que a xícara de café, ela própria é composta de partículas saltitantes, não faz o mesmo? O motivo é simplesmente que para que a xícara pulasse, seria necessário que todas as partículas pulassem na mesma direção, e que o fizessem simultaneamente diversas vezes seguidas, com um movimento compensatório da mesa na direção oposta. Todos os vários trilhões de partículas em minha xícara de café não vão saltar na mesma direção. Isso não acontecerá durante a vida do universo. Então posso colocar com segurança a xícara de café na borda da escrivaninha e me preocupar com fontes mais sérias de incerteza. A segurança da xícara de café ilustra como a aleatoriedade gaussiana é domável pelo cálculo de médias. Se a xícara fosse uma partícula grande ou agisse como tal, então seu salto seria um problema. Mas a xícara é a soma de trilhões de partículas muito pequenas. Operadores de cassino compreendem bem esse fato, que é o motivo pelo qual nunca perdem dinheiro. Eles simplesmente não deixam que um jogador faça uma aposta gigantesca, preferindo, em vez disso, que muitos jogadores façam séries de apostas de tamanho limitado. Os jogadores podem apostar um total de 20 milhões de dólares, mas não há motivo para se preocupar com a saúde do cassino. As apostas são, em média, de 20 dólares. O cassino limita as apostas, de forma que o valor máximo permita que seus donos durmam à noite. Assim, as variações nos lucros serão ridiculamente pequenas.
seja qual for o volume total de apostas. Você não verá ninguém deixando o cassino com $1 bilhão, enquanto o universo existir. O que vimos aqui é uma aplicação da lei suprema do mediocristão. Quando se tem muitos apostadores, nenhum jogador isolado exercerá um impacto mais que diminuto sobre o total. A consequência disso é que variações em torno da média da curva na forma de sino gaussiana, também chamadas de erros, não são verdadeiramente preocupantes. Elas são pequenas e perdem a força. São flutuações domesticadas em torno da média. Amor por certezas. Se algum dia você teve aulas chatas de estatística na faculdade, não entendia muito o que empolgava tanto o professor e perguntava-se o que o desvio padrão significava, não há nada com que se preocupar. A noção do desvio padrão é insignificante fora do mediocristão. Claramente, teria sido mais benéfico e com certeza mais divertido ter feito aulas sobre a neurobiologia da estética ou de dança africana pós-colonial, o que é fácil de ser visto empiricamente. Desvios padrões não existem fora da curva gaussiana, ou, se existem, não têm importância e tampouco explicam muita coisa. Mas ainda fica pior. A família gaussiana, que inclui diversos amigos e parentes, como a lei de Poisson, é a única classe de distribuições que, para ser descrita, basta apenas o desvio padrão e a média. Não se precisa de mais nada. A curva na forma de sino satisfaz o reducionismo dos iludidos. Existem outras ideias que possuem pouca ou nenhuma importância fora da curva na forma de sino gaussiana: correlação e, pior ainda, regressão. Mas elas estão profundamente incrustadas em nossos métodos. É difícil ter uma conversa de negócios sem ouvir a palavra correlação. Para ver o quanto a correlação pode ser insignificante fora do mediocristão, escolha uma série histórica envolvendo duas variáveis que são patentemente do extremistão, como os mercados de títulos e de ações, ou preços de dois títulos, ou duas variáveis como, por exemplo, mudanças nas vendas de livros infantis nos Estados Unidos e a produção de fertilizantes na China, ou preços de imóveis na cidade de Nova York e os lucros do mercado de ações na Mongólia. Meça a correlação entre os pares de variáveis em subperíodos diferentes, como por exemplo, para 1994, 95, 96, etc. A medição da correlação provavelmente exibirá uma instabilidade grave, dependerá do período para a qual foi computada. Ainda assim, as pessoas falam sobre correlação como se fosse algo real, tornando-a tangível, investindo-a com uma propriedade física, reificando-a. A mesma ilusão de concretude afeta o que chamamos de desvio padrão. Escolha qualquer série de preços ou de valores históricos, divida-a em subsegmentos e meça seu desvio padrão. Surpreso? Cada amostragem apresentará um desvio padrão diferente. Então, por que as pessoas falam sobre desvio padrão? Vai entender. Repare aqui que, como com a falácia narrativa, quando se olha para os dados passados e calcula-se uma única correlação ou um único desvio padrão, tal instabilidade não é percebida. Como provocar catástrofes? Se você usa o termo estatisticamente significante, cuidado com as ilusões de certeza. É bem provável que alguém tenha olhado para os próprios erros de observação e tenha presumido que fossem gaussianos, o que necessita de um contexto gaussiano, ou seja, o mediocristão, para ser aceitável. Para mostrar o quanto o problema do uso errôneo da gaussiana é endêmico e o quanto pode ser perigoso, considere um livro chamado Catástrofe, do juiz Richard Posner, um escritor prolífico. Posner reclama da incompreensão da aleatoriedade por parte dos servidores públicos e recomenda, entre outras coisas, que os criadores de políticas governamentais aprendam estatística com economistas. O juiz Posner parece estar tentando fomentar catástrofes. Contudo, apesar de ser uma daquelas pessoas que deveria passar mais tempo lendo e menos escrevendo, ele pode ser um pensador perceptivo, profundo e original. Como muitas pessoas, ele simplesmente não tem consciência da distinção entre mediocristão e extremistão, e acredita que a estatística é uma ciência, nunca uma fraude. Se você topar com ele, por favor, informe-o dessas coisas.